Mulheres de Esperança. Sabiam que a insatisfação com a imagem corporal é um problema comum que pode afetar tanto adolescentes do sexo feminino como do sexo masculino? Infelizmente, Inês. E isso tornou-se muito comum com o aparecimento das redes sociais. A utilização das redes sociais pode influenciar a forma como os adolescentes se relacionam com a imagem do seu próprio corpo. É verdade, é provável que os mais jovens possam comparar a sua vida com aquilo que vêem exposto nas redes sociais, resultando num impacto negativo na percepção que têm de si próprios, incluindo a sua aparência física. Sónia, então concordamos que os jovens podem desenvolver uma percepção pouco saudável acerca do seu corpo e concepções irrealistas acerca do que é um corpo ideal. Nem mais, Inês. Bem, meninas, esta conversa está a tornar-se muito interessante e sinto que tenho muitas experiências a partilhar sobre este tema. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de relembrar às nossas amigas ouvintes para nos seguirem no nosso podcast, no twr360.org, no Spotify ou Google Podcast. É sempre bom lembrar. Fiquem também a par de todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Subscrevam o nosso canal de YouTube e ativem as notificações se ainda não o fizeram. Seja bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança e permanece desse lado para ouvires o episódio Distúrbios Alimentares e Inseguranças Corporais, que foi especialmente feito para ti, com muito amor. Pais e mães, não percam. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Acho que isto dos complexos e inseguranças corporais já existia muito antes das redes sociais e das revistas de moda, não acham? Acho que sim. Sempre houve uma tendência inconsciente de comentar sobre os corpos das outras pessoas. Verdade. Ai, és muito magra, és muito gorda, precisas de comer ou de emagrecer, és desleixada, tens de cuidar de ti, ou és muito vaidosa, tens que ser mais discreta. Tens razão, Miriam. No fundo, as pessoas nunca estão satisfeitas com o corpo que têm e, na maioria das vezes, são capazes de projetar essas inseguranças nos outros. Nem com o corpo têm, nem com o que vêem nos outros. Sim. É saudável que as pessoas se preocupem com o seu corpo e queiram ter um estilo de vida equilibrado, que as faça sentirem-se bem consigo próprios e com os outros. Contudo, uma preocupação excessiva leva à ansiedade e frustração. Durante muitos anos, estes complexos ou inseguranças corporais eram mais comuns nas adolescentes e jovens mulheres. Sempre houve aquela ideia de que a mulher precisa de fazer uma makeover para ser aceite e mais apetecível aos olhos das pessoas. É verdade. A forma como nos sentimos em relação ao corpo tem impacto no nosso bem-estar e na nossa saúde mental. É por isso que é tão importante que tenhamos uma percepção positiva da nossa imagem corporal. Quando isso acontece, sentimos-nos confortáveis na nossa pele e satisfeitas com o que vemos quando olhamos para o espelho. Por outro lado, uma imagem corporal pouco saudável está associada a sentimentos de infelicidade, resultantes da percepção de uma aparência que não nos satisfaz e à vontade de mudar várias características corporais que podem não ser concretizáveis. Temos a tendência de nos comparar com as estrelas de cinema, com as cantoras que veneramos, com as influencers que seguimos no Instagram que vivem uma vida sumptuosa em roda da aparência que vendem. Mas a insatisfação em relação à imagem corporal não é um problema apenas dos adultos. Afeta também crianças e adolescentes, sobretudo na puberdade. Fazem que ocorrem grandes mudanças físicas e adaptações psicológicas determinantes da vida futura. A forma como as crianças e adolescentes veem o seu corpo pode ser influenciada por diversos fatores, sendo um deles as redes sociais. As redes sociais apresentam duas faces diferentes. O bom uso destas está associado a várias vantagens, como a possibilidade de comunicar com outras pessoas, fonte de entretenimento, espaço de expressão de opiniões, fonte de informação, interação com outras pessoas sem barreiras geográficas e como meio de aprendizagem sobre várias áreas, como por exemplo os comportamentos saudáveis. Por outro lado, quando é feito um uso desregrado das redes sociais, podem surgir problemas como a distração, distúrbios do sono e exposição a fatores negativos como o cyberbullying, pressão de grupo e ideias irrealistas acerca da vida de outras pessoas. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontre a esperança hoje.
Sabias que os adolescentes que se sentem bem com o seu corpo têm menos tendência para fazer dietas e consumir álcool e tabaco? Faz muito sentido, Sónia. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Uma imagem corporal negativa contribui para uma baixa autoestima e por isso influencia a forma como um adolescente se pode sentir, com maior tendência a, por exemplo, fazer comparações entre o seu corpo e aquele que considera o ideal. Uma baixa autoestima e uma imagem corporal negativa são fatores de risco para problemas como mau humor e oscilações de humor, adoção de estratégias de perda de peso desequilibradas e potencialmente perigosas para a saúde, distúrbios alimentares, tal como falámos nos episódios anteriores, não é? A anorexia e a bulimia, e perturbações de saúde mental, como depressão e ansiedade social. Eu não sei quanto a vocês, mas no meu tempo, em que era adolescente, que já não foi há tanto tempo, não sou assim tão velha, os meus pais não falavam sobre imagem corporal e creio que se o tivessem feito, teria feito toda a diferença na minha vida. Miriam, não estás sozinha disso, apesar da minha adolescência já ter sido há um bocadinho mais tempo. No nosso tempo de adolescente, esse conceito era desconhecido. Hoje, com a informação que temos e o acesso às tecnologias, compreendemos o quão importante é explicar aos adolescentes que é normal que o corpo sofra algumas mudanças durante a puberdade e que estas são resultado do crescimento, é normal. Exatamente. Um gesto que os pais podem colocar em prática e que pode ajudar muito os seus filhos passa por escutar de forma ativa aquilo que estes sentem acerca do seu corpo e quais as suas inseguranças. Creio que seja importante que os adolescentes tenham noção que o que vem nas redes sociais, na maioria das vezes, não espelha aquilo que é real. Recomendo a todos os pais que falem com os seus filhos sobre este assunto e expliquem que muitas das fotografias publicadas nas redes sociais são editadas para que as pessoas tenham uma aparência mais atraente. Ensinem os vossos filhos a valorizar o todo. Somos muito mais do que a nossa aparência física. Por isso devemos valorizar mais os feitos e conquistas alcançadas. Elogia, por exemplo, o sentido do humor do teu filho, a sua dedicação aos estudos, a sua empatia com os outros. Incentiva-o também a envolver-se em atividades físicas regulares para que ele se sinta bem com ele mesmo e ajude a controlar o peso. Uma boa estratégia para evitar comparações negativas que em nada contribuem para uma boa saúde mental pode passar por implementar tempos de pausa nas redes sociais durante alguns dias. Pais, sejam um modelo positivo para os vossos filhos. As crianças aprendem muito com aquilo que veem no exemplo dos pais e educadores. Se a família demonstrar que se sente bem com o seu corpo, o teu filho poderá ter mais facilidade em fazer o mesmo. Nem mais, Sónia. Devo aplicar isso na minha casa também. Alguns hábitos que estão associados a uma imagem corporal positiva são seguir uma alimentação saudável, praticar exercício físico, evitar as dietas radicais. Valorizar o teu corpo pelo que consegue fazer e não pelo que aparenta, sentir orgulho de ti própria por motivos não relacionados com a aparência física e, por fim, mas não menos importante, aceitar e valorizar as pessoas independentemente da sua imagem corporal. Nós somos preciosas aos olhos de Deus, porque Ele nos criou perfeitas segundo a sua imagem e semelhança. Possuímos as suas características. Ele valoriza o nosso interior e não o nosso exterior, embora devamos cuidar do corpo tal como diz em 1 Coríntios 6. Para Deus, aquilo que somos tem muito mais valor do que aquilo que aparentamos. É isso mesmo. Antes de finalizarmos, gostaríamos de dar alguns sinais que podem dar aos pais e educadores algumas indicações de que os jovens a seu cargo estão exageradamente preocupados com a sua aparência, podendo conduzir a sentimentos de ansiedade ou stress. Alguns desses sinais são criticar o seu próprio corpo, por exemplo, dizer que é feio, que não gosta daquela parte específica, não querer sair de casa devido à sua aparência, passar muito tempo a ver-se ao espelho, a tirar fotos e a procurar imperfeições, comparar constantemente o seu corpo ao de outras pessoas, não participar em atividades, como as de prática desportiva, ou experimentar coisas novas devido à insegurança em relação ao seu corpo. Também estar obcecado com a perda de peso ou com partes específicas do seu corpo
E por fim, associar a comida a sentimentos de culpa ou vergonha. Se o teu filho manifesta algum destes sinais que referimos, a primeira coisa a fazer é falar com ele sobre o assunto. Não hesites em consultar um médico e partilhar as tuas preocupações. Bem, que programa bom, meninas! É verdade. Aprendi muito e creio que as nossas ouvintes também. Já sabes, aguardamos a tua presença no próximo programa. Fica atenta aos conteúdos atuais que trazemos. É tudo por hoje. Não te esqueças de dar-nos feedback nas redes sociais. Esperamos que encontres esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. TM Portugal.